Campina Grande, quinta-feira, 25 de julho. Hoje celebra-se o Dia do Colono, Dia do Escritor, Dia do Motorista e Dia do Viajante. Chamo a atenção para todos os motoristas que estão conduzindo seus automóveis, os motoqueiros também, que muitas vezes estão sofrendo acidentes por imprudência e, da maioria das vezes, por estarem dirigindo de forma não recomendável. Embriagados, muitas vezes até drogados. Então, não faça do seu carro, não faça do seu automóvel, não faça da sua moto uma arma. A vítima pode ser você. Principalmente se você está viajando com a sua família, conduzindo seus entes queridos e às vezes provoca um acidente por imprudência, por imperícia, por descuido e muitos perdem a vida nas estradas. Portanto, fica a nossa recomendação a todos quantos estão conosco. Nós vamos refletir hoje, meditar, estudar sobre a nossa caminhada de santificação. E aí eu quero usar esse texto como base, mas também nós vamos usar outros textos, nós vamos ler outros textos. Mas para abertura nós vamos ler esse. E diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Cadê a irmã Maria Clara? Quando ela aparecer, eu vou precisar que ela venha para aqui, irmão Alzemar, porque eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou quebrar um paradigma. Mas, pastor, acalma o coração que vai ser coisa boa. Mas eu vou quebrar um paradigma e eu queria que fosse exposto no Instagram da nossa igreja, o que eu vou falar aqui. Que eu vou dizer aqui. É um trechozinho que eu vou falar aqui, mas eu queria que ficasse bem claro a nossa posição como igreja, que eu tenho certeza que é a posição também do pastor e da maioria esmagadora dos irmãos aqui dessa igreja. Vou falar sobre santificação. E aí, claro, é porque eu queria que você fizesse um corte para o Instagram. Quando eu for dizer qual vai ser o corte, aí você começa, tá certo? É de guisa de introdução. A santificação é um assunto por demais importante. Porque a santificação, ela está anelada à nossa caminhada cristã. Até porque sem santificação não vamos estar caminhando com Deus. Não nos convertemos sem santificação. Isso quer dizer que então não houve regeneração. E nós falamos sobre isso aqui. A santificação então é um tema crucial para todos os cristãos. É essencial para entender a nossa salvação. Entender santificação faz com que você entenda salvação. E embora alguns possam evitar ou menosprezar este assunto, é de extrema importância entender a sua natureza, os seus sinais visíveis. Hoje nós vamos explorar então a verdadeira natureza da santificação, a fim de obtermos uma compreensão mais clara desta doutrina fundamental do Evangelho. E agora eu queria que Maria Clara pudesse se posicionar. Por quê? Há poucos dias na nossa cidade, nós tivemos um grande evento. E abriu-se mais uma vez a discussão se participar ou não do maior São João do mundo seria pecado.
Estaria então a pessoa ofendendo a Deus e se colocando em situação vulnerável para os planos do inimigo de nossa alma? É uma pergunta retórica. E penso que seja essa discussão, se é ou não pecado ir para o maior São João do mundo, uma discussão tola, sem fundamento e muito infrutífera. Por quê? Porque está na cara que é pecado. A cada pessoa que deliberadamente, ou seja, que tinha a opção de se abster dessa festa e assim não fez, é claro que essa pessoa pecou contra Deus. Aqueles que financiaram e aqueles então que facilitaram esta festa, pecaram contra Deus. Eu estou falando, irmãos, de uma festa pagã, recheada de promiscuidade, afundada no álcool, traição e veneração à carne. Ali, tudo é voltado às coisas ao qual nós já morremos. Ali não faz sentido, e até mesmo nos momentos chamados gospel daquela festa, percebemos que aqueles que estiveram lá, a maior falta de conhecimento bíblico possível. É impressionante como alguém que se acha expoente do Evangelho, citou um texto do Antigo Testamento, sem pé nem cabeça, dizendo que quem não compreende uma festa ou um momento como aquele, não tinha conhecimento bíblico e por isso perecia. Meu Deus! Que analfabetismo bíblico! E é sobre estas coisas que eu vou mostrar alguns textos para deixar bem claro que erramos ao absorver essa festa mundana. 3. Primeiro deles, Paulo adverte os cristãos de Corinto sobre a participação em festividades e sacrifícios pagãos, associado tais práticas aos demônios, e enfatizado a incompatibilidade entre a adoração a Deus e a participação de cultos pagãos. Ou seja, Paulo deixa claro que ou você serve a Deus ou você serve a demônios. E que servir a demônios está caracterizado nessa festa. Quem participa dessa festa adora demônios. É o texto de Paulo. Então vamos abrir o texto? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Paulo diz: então, o que estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que estes sacrifícios são oferecidos a demônio e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. É claro, não é isso, irmãos? É objetivo ou não é isso, meus irmãos? É muito claro. Deus não quer que o seu povo tenha parte com coisas demoníacas. E festas pagãs são festas demoníacas. O segundo texto, que em face dessa situação, qual seria então o comportamento do crente? O que o crente deveria fazer? E aí eu penso que o apóstolo Paulo, ele determina que os crentes reprovem esse tipo de festa. Ele é claro, reprovem. Efésios, capítulo 5, versículo de número 11. Efésios 5, 11. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-as à luz. Olhe bem isso. Paulo manda reprovar a luz de Cristo. Ou seja,
Qual é o meu critério de reprovar tais festas? A Bíblia, a palavra. E como é que uma pessoa usa a palavra para dizer que a gente não tem conhecimento da palavra? Ele usou porque ele não tem conhecimento da palavra. Ele usou, talvez, eu não sei, eu não posso dizer o que estava no coração dele, mas provavelmente isso estava, provavelmente, é porque o bolso dele ia encher de dinheiro, porque a verba é muito alta para quem vai fazer show ali. O cachê é altíssimo. E claro que quando nós amamos esse tipo de coisa, e nós somos tendenciosos a amar o dinheiro, claro que eu vou arrumar argumentos fraudulentos, falsos, mesmo usando a Bíblia. Então Paulo diz que todo crente deve reprovar. Então reprove essa festa. Pode reprovar. Porque Paulo está dizendo aqui categoricamente. Amém, meus irmãos? Categoricamente ele disse para reprovar. Não tem meio caminho. Não tem o apelo cultural. Não é a cultura. Meus irmãos, a cultura é enviesada pelo pecado. A cultura ela só é boa quando ela é a cultura do céu. Quando ela é balizada pela palavra. Aonde essa festa é balizada pela palavra? Aonde eu encontro um texto para dizer que é para estar lá? Olhando aqueles apelos carnais. Olha bem isso, irmãos. Paulo manda reprovar a luz de Cristo, da sua palavra, da verdade. Não tem meio caminho. Não tem apelo da cultura. Pelo contrário, ele diz que a cultura está encharcada do inferno. Terceiro, para aqueles que como eu, Machão Júnior, participei dessa imundície, porque eu já fui para o Parque do Povo, eu já participei daquela imundície, daquela podridão, que fui cooptado pelos apelos sedutores do pecado nessa festa. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo número 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Essa linguagem aqui talvez esteja, é a nova linguagem transformadora, é uma Bíblia, uma nova linguagem transformadora. É como o pastor gosta de usar NTLH, eu gosto de usar essa nova versão transformadora, porque o linguajar fica bem próximo de nós. E aqui, quando eu leio um texto desse, é como se Deus estivesse dizendo no meu ouvido, é o maior São João. É essa festa que é detestável, que é adoração de ídolos, que é desregrada, que é uma festança com bebedeira, que é uma festança de desejos carnais, que é uma festança de farra. Quando eu leio um texto desse, parece que grita no meu ouvido, descrevendo tudo o que é essa festa. Aí pode dizer assim, não, mas eu só fui lá no Parque Evaldo Cruz para tirar foto. Doido para descer para lá. Evita essas coisas, meu irmão. Sai fora disso. Isso é uma armadilha, rapaz. Festa pagã é festa pagã, vai depois. Quando desarmar aquele circo, vai lá depois. Amém, meus irmãos? Então, se eu vou falar sobre santificação, eu precisava introduzir esse tema com isso. E por isso que eu pedi para a Maria Clara gravar e publicar. Porque aqui o vídeo no YouTube ele é restrito. Agora, esclarecido essas particularidades, amém? Amém, tia Zete? Esclarecidas essas particularidades, nós vamos entender um pouco sobre a santificação. Essa caminhada maravilhosa, dinâmica e surpreendente na presença de Deus. E o primeiro ponto que eu trago aqui sobre a santificação é a natureza da santificação. A natureza da santificação, ela tem a obra do Espírito Santo. A santificação, então, é uma operação espiritual interna
realizada pelo Espírito, que separa o crente do pecado e do mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando uma pessoa piedosa na vida prática. Então, a natureza da santificação, ela começa em primeiro lugar com essa obra maravilhosa do Espírito Santo agindo em nossa vida, nos levando para uma vida de piedade. A vida de piedade é uma vida mais consagrada ao Senhor. É uma vida que faz com que nós nos deleitemos, por exemplo, num momento como esse de culto, nos deleitemos também na oração, nos deleitemos em fazer o serviço, ter uma vida piedosa, de buscar o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo interna em nós, aleluia. Hebreus capítulo número 12, versículo número 10 e 11, e aí a versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não aparece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. E aqui o autor aos Hebreus, ele fala justamente daquele momento em que nós erramos e tem toda a situação levantada pela igreja para nos corrigir. E essa correção, embora doa no primeiro momento como disciplina, mas ela produz fruto de vivificação a posteriori. O segundo que nós podemos ressaltar aqui sobre essa natureza da santificação é que a santificação, além de ser uma obra do Espírito, ela é resultado da união com Cristo. Então, a santificação é o resultado inevitável da união vital com Cristo. União vital, isso quer dizer união viva, união eficaz, união que realmente existe, verdadeira, que é proporcionada ao crente por Cristo Jesus. Onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo. E isso é uma coisa bem interessante. Se o resultado da santificação é minha união com Cristo, portanto, se eu sou amante das coisas da carne, eu não tenho nada a ver com Cristo. Entenderam, irmãos? Porque é impossível que eu esteja unido com Cristo, que é santo, e continue adorando as coisas que são da carne. Não tem lógica. Então, por isso que uma das naturezas da santificação é essa união com Cristo. Então, quando eu busco a santificação, eu demonstro a mim mesmo e em quem está me vendo que eu sou unido com Cristo. Que eu estou unido com Cristo. Que eu não mais faço parte das coisas da carne. Que eu já morri para as coisas da carne. Amém, meus irmãos? João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, entender essa união vital com Cristo, aleluia. Então, a obra da santificação diz, a natureza dessa santificação diz que nós somos unidos a Cristo. Agora, em terceiro lugar, a natureza da santificação também, ela evidencia a regeneração. Nós aprendemos aqui que a regeneração é o quê? Gerar de novo, ou nascer de novo, aleluia. Então, a natureza da santificação quer dizer, então, que essa regeneração, ela vai estar sendo evidenciada na vida do crente. A santificação, então, é a consequência inseparável da regeneração. Onde não há santificação, também não há novo nascimento. Pois a vida nova em Cristo produz necessariamente uma vida santa.
João 3, versículo 9. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A obra da regeneração ela é completa e ela vai ser evidenciada na vida de cada um de nós, sendo santo, separado, repudiando o pecado, odiando o pecado, morto para o pecado. Em quarto lugar, essa natureza da santificação, ela também evidencia a presença do Espírito Santo, o sinal do Espírito Santo na pessoa. A santificação, então, ela passa a ser a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Quero agradecer a você, internauta, e espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um dia abençoado e vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes. Até amanhã.
a fé